Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Cristo, tudo bem? Para nós é uma grande alegria termos hoje o nosso segundo programa, Teologando, um programa da Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, a CEBI, que é transmitido, levado até você através da Rede TV Fé, todo sábado, às 20 horas. Então, para nós é uma grande alegria tê-lo mais uma vez aqui conosco, a sua audiência, a sua participação. Que Deus abençoe muito a sua vida, né? E que esse tempo que vamos ter juntos agora possa te ajudar naquilo que nós começamos a tratar no primeiro programa. Você vai lembrar que a Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, a CEBI, é uma instituição que há 10 anos tem atuado em Brasília, procurando capacitar líderes chamados por Deus para a pregação da palavra, o ensino da palavra, o aconselhamento bíblico de pessoas. E por isso é muito importante para nós esse foco na maneira correta de interpretarmos a Bíblia. E aí no nosso último programa, nós vimos que um dos grandes problemas que nós temos enfrentado no que diz respeito à interpretação da Bíblia é um problema na nossa formação cultural. Não é um problema nosso com a Bíblia, é um problema nosso com a nossa própria cultura, a nossa cultura de leitura. Eu mencionei que um dos grandes pontos detectados hoje pelos educadores de conflito e de dificuldade de todos os estudantes e das pessoas no nosso país é o que é chamado de analfabetismo funcional. Pessoas que são capazes de ler, mas elas não são capazes de entender o que estão lendo. E aí nós demos alguns exemplos ali dessa situação e começamos então a pontuar algumas coisas que a área da linguística funcional, uma área, para quem fez curso de letras e tal, vai estar bem familiarizado com o que eu estou falando, a linguística funcional tem chamado a atenção para alguns erros muito básicos que a gente tem cometido. E isso se aplica a qualquer leitura nossa, ou seja, não é diferente quando você vai na Bíblia e está lá o problema. O problema vem dessa formação cultural de leitura equivocada. Então, eu mencionei como um dos primeiros grandes problemas no nosso primeiro programa que nós temos cometido erro de leitura e de interpretação porque nós aprendemos de uma forma errada a ler palavras ou lermos frases em vez de lermos o discurso. Então eu dei alguns exemplos para vocês, né, dessa coisa de pegar uma palavra e dizer, olha, essa palavra significa tal coisa. E às vezes é pior ainda, como eu mencionei, quando dizer, porque no hebraico está escrito, uma vez que o Antigo Testamento ele foi revelado por Deus em hebraico, uma pequena porção em aramaico, e o Novo Testamento foi revelado em grego. Então, alguns pregadores, professores, pegam, porque no hebraico está escrito. Ou, porque em grego está escrito. Não é porque está escrito em hebraico e em grego determinada coisa que significa aquilo que o pregador está dizendo. Por quê? Porque a palavra ela tem um significado zero. Eu dei um exemplo aqui sobre a manga, para você lembrar, né, de que manga pode significar várias coisas. Eu contei uma história, né, em que a manga é usada 7 vezes, com sentido diferente, e a gente leva isso para a Bíblia. Então, esse tem sido um sério problema, que nós precisamos corrigir. Nós precisamos aprender a ler a palavra à luz do discurso que está sendo feito. Nós precisamos aprender a ler a frase que a gente quer interpretar à luz do discurso como um todo, e não a palavra solta, não a frase solta. Tá? Eu quero então agora te dar um exemplo disso, de como nós fazemos a leitura à luz do discurso, tá certo? Então, já que eu mostrei o problema, eu quero mostrar agora um exemplo, a partir de um problema, de como nós podemos fazer essa leitura sob a ótica do discurso. Então, a primeira coisa que você tem que entender, o discurso, ele é feito por um autor. Então, eu tenho que pensar o texto sobre a intenção desse autor. E aí a gente tem um outro ponto mais interessante.
porque a Bíblia diz que esses autores que escreveram a Bíblia, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, eu devo ter mais respeito ainda com a ideia de querer entender o que esse autor disse do que sair falando aleatoriamente o que eu acho que é. Então, olha que interessante um exemplo que a gente tem lá no livro de Gênesis, capítulo 6. Esse texto aqui, meus alunos nos cursos de exegese, de teologia, sempre me perguntam sobre esse texto. Gênesis 6, versículo 1 diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Muitos pregadores, inclusive teólogos, têm pegado essa frase, filhos de Deus, e têm dado a seguinte interpretação, que filhos de Deus referem-se a anjos. Anjos que teriam visto as mulheres formosas na terra, as cobiçaram, e então vieram à terra, abandonaram seu estado original e tiveram relações sexuais com elas, dando origem a uma descendência maldita. De onde que vem exatamente essa interpretação? Como eu quero demonstrar, não é do discurso. Não há em lugar algum nesse discurso base para afirmar que são anjos. A primeira interpretação disso ela é encontrada numa época do judaísmo tardio. O judaísmo tardio é um período que vai ali do ano 400 a.C. até o ano 1, né, da nossa era presente, depois de Cristo, tá certo? Que é um período também conhecido como o período do silêncio profético. E ali se desenvolveram grupos judaicos de diferentes interpretações da Bíblia. E um dos mais complicados desses grupos foi o grupo cabalista, um grupo esotérico, que inclusive escreveu muitos textos apocalípticos com muitas interpretações equivocadas. E, o que é pior, uma angelologia, né, que é o nome da área da teologia que estuda a questão dos anjos, a angelologia, uma angelologia muito defeituosa. E lá eles interpretaram esse texto como se referindo a essa ideia de anjos que vieram ter relações sexuais com as mulheres. Mas é interessante que, dentro do próprio judaísmo ortodoxo, não é essa a interpretação. Ou seja, é uma vertente esotérica dentro do judaísmo. Dessa vertente esotérica, então, muitos cristãos acabaram assumindo essa interpretação sem olhar o discurso e foram procurar alguma fundamentação bíblica. Uma das fundamentações está lá no livro de Jó. Né? Jó, capítulo 1, é um texto que é usado, né, pelos defensores de que ali são anjos, para dizer que, de fato, a palavra ou a frase filhos de Deus se refere a anjos. No versículo 6, capítulo 1, versículo 6 de Jó, diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Rassatã entre eles. E aí eles pegam filhos de Deus, que aqui em Jó, com certeza se refere a anjos mesmo, e diz, olha, tá vendo? Filhos de Deus em Jó significa anjos. Então, em Gênesis também significa anjos. E aqui então está o primeiro grande problema. Ou seja, essas pessoas não leram o discurso de Gênesis 6 e, para piorar a situação, fizeram confusão de autor. Ora, o que uma palavra significa para uma pessoa não quer dizer que significa para outra. Tá? Mesmo aqui dentro do Brasil, uma palavra que no norte do Brasil é usada com um sentido, aqui no centro-oeste, no sul, é usada com outro sentido totalmente diferente. Porque as pessoas são diferentes e a cultura é diferente. O escritor de Jó não é o escritor da Torá. A Torá tem um autor muito bem definido, que é o Pentateuco, no caso, que é Moisés. Moisés é o autor de Gênesis a Deuteronômio.
ainda que exegetas ou teólogos liberais também tentem negar a autoria de Moisés. Tá? Mas não há fundamentação crítico-literária para essa alegação de que Moisés não seria o escritor. Tá certo? Então, de Gênesis a Deuteronômio, o autor é Moisés, o escritor de Jó é outro. São escritores de épocas totalmente diferentes. Ainda, por exemplo, que a história de Jó seja uma história antiga, né, pode até se remontar à época de Moisés, a autoria e a composição do livro de Jó é muito posterior. Muito, mas muito posterior, mais de 500 anos de diferença entre a redação de Jó e a redação de Moisés, dos livros de Moisés, a Torá. Tá? Então já temos um problema aqui. Você nunca pode interpretar uma palavra ou frase na Bíblia e em qualquer outro tipo de texto usando autores diferentes como se eles estivessem falando no mesmo sentido. Isso é um grande erro. Nós temos que olhar como este autor especificamente usou o texto. Tá? Então, como é que a gente faz essa análise do discurso? Então, primeiro, eu preciso delimitar exatamente onde está esse discurso. Ok? Esse discurso, ele começa no capítulo 5 de Gênesis. Como é que nós sabemos? Porque o livro de Gênesis usa uma palavra que marca as divisões do discurso. Em hebraico é a palavra toledoth, que no livro de Gênesis deve ser traduzida como genealogia. Tá? E nem sempre os tradutores foram fiéis nesse conceito. Observe que em Gênesis 5:1 nós temos lá a tradução que diz: este é o livro da genealogia de Adão. Em hebraico, literalmente, seria The Et Sefer Toledoth Hadam. Então, aqui está a palavra Toledoth. Ela apareceu também no capítulo 2, versículo 4. The Et Toledoth Hashamayim Vehaaretz. Então, Toledoth está lá também. Então, 11 vezes essa palavra aparece no livro de Gênesis, marcando onde que está o discurso. Então eu sei que começa no capítulo 5, e esse capítulo 5 trata da genealogia de Adão, né, os descendentes de Adão, e quando eu chego no capítulo 6, passa a contar a história do último na genealogia que apareceu no versículo 32, chamado Noé. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. E aí, pega-se esse último homem e começa a falar do chamado dele e da missão dele. Então, está bem definido aqui o discurso. Olhando então essa questão do discurso, a gente precisa olhar agora essa parte do chamado e da missão, para entender do que essa parte está tratando. Então, vamos olhar para o texto. O texto diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, aqui está o nosso problema. O que é que significa isso à luz desse discurso? Que as filhas dos homens eram formosas. Quem são as filhas dos homens? Tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhes agradaram. Agora observe versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no anjo. É isso que está escrito? Não. O texto diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Por que ele está usando essa expressão, este é carnal? Porque esses filhos de Deus, que agora são associados com os homens e não com os anjos, viram mulheres formosas e se agradaram, e a ideia aqui, então, de se agradar sexualmente delas, e as tomaram para mulheres. Então, veja que o versículo 3 e o 2, eles começam a se explicar. Porque quem vê as mulheres são os filhos de Deus. E no versículo 3 diz que Deus não se agradou porque o homem era carnal. Somente isso? Não. O discurso ele vai continuar, mas nós vamos dar uma pausa agora para os nossos comerciais e voltamos já já para terminar essa análise. Te aguardo daqui a pouco.
Olá! Gostaria de lhe apresentar um projeto que tem ajudado muitas vidas. O projeto social Missão Resgate. Esse projeto nasceu em 2011 com o intuito de levar o Evangelho e o social à comunidade do Jardim Paiva, no Novo Gama. Atendemos as comunidades do Jardim Paiva e Alphaville Paiva. Trabalhamos com as crianças carentes da nossa comunidade, ensinando-lhes princípios cristãos e também sobre cidadania. Temos aulas de reforço, aulas de jiu-jitsu e palestras sobre prevenção contra as drogas. De 2 em 2 meses, realizamos a ação social de rua, com atividades como corte de cabelo, aferição de pressão e glicose e atendimento jurídico. Nós atendemos cerca de 200 pessoas da comunidade e com a sua ajuda poderemos ajudar muito mais. Olá você que assiste a Rede TV Fé. Deixa eu te dizer, sabe como é que nós mantemos a nossa programação no ar? Com a tua ajuda, com a tua oferta, com a tua doação. E como você vai doar? Deixa eu te dizer, tá vendo essa conta que está aparecendo aqui? É a conta dos Amigos da Missão. Você vai se tornar um amigo da missão e vai fazer uma doação para nós, assim, mantermos a nossa programação no ar. Temos custos, né? Temos trabalho, temos gravação, temos uma rotina toda de trabalho e isso gera custos. E por isso você vai nos ajudar. De que forma? Fazendo, digo mais uma vez, fazendo uma doação, fazendo uma transferência bancária, um depósito para essa conta. Você vai ser um amigo da missão. Se Deus te chamar para essa obra, para você ser um mantenedor, aceite esse desafio. Seja um dos amigos da missão colaborando conosco. Estamos de volta com o nosso programa Teologando, um programa da Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, CEBI, cebi.com.br, está aparecendo aí no seu vídeo, que vai até você através da Rede TV Fé, redetvfé.com.br. Pois bem, voltando aqui à nossa questão, nós estamos analisando Gênesis 6, o versículo 1 em diante, a questão do discurso dos filhos de Deus. Então, eu estava demonstrando a você o seguinte, que quando o texto fala de filhos de Deus no versículo 2, no versículo 3, a acusação de Deus é diretamente ao homem que é carnal. Por que o homem é carnal no versículo 3? Porque no 2 teria dito que os filhos de Deus tomaram para si as mulheres formosas das que mais lhes agradaram, e aqui com a conotação sexual. Então, filhos de Deus já começa a ser relacionado no versículo 3 com homens. Mas observe que continua. No versículo 3 diz assim: Então disse o Senhor, meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Qual é a punição que é dada aos filhos de Deus que tomaram para si as filhas dos homens porque elas eram bonitas e lhes atraíam sexualmente? É que eles teriam os seus anos de vida encurtados para, no máximo, 120 anos. E aí uma dica bíblica para você. A numeração da Bíblia, ela não procura ser exata, é aproximada. Isso aqui era da cultura semita, da cultura oriental semita. Então, não é para ser exato, não passa de 120. Não, é aproximado, pode ser um pouco menos, um pouco mais. Lembra daquele negócio da pesquisa do Ibope, com a margem de erro para cima ou para baixo? É a mesma coisa a numeração bíblica, ela não pretende ser exata, mas aproximada. Então Deus está dizendo, olha, esses filhos de Deus aí, que tomaram para si as mulheres, né, que mais lhe atraíram e tal, eles não vão viver mais do que 120 anos. Ora, se isso fosse para anjos, que sentido teria? Qual é o sentido disso aqui estar sendo aplicado a anjos?
Além do que, é um negócio muito esquisito, você há de convir comigo. Tem um ditado popular, né, que a gente usa, os antigos usavam, diz assim que o papagaio come milho e o periquito leva fama. Ou seja, o anjo vem, faz a besteira que faz, deita com as mulheres, tem relação sexual com elas, e quem paga o pato somos nós. Nós é que vamos ter 120 anos de vida, enquanto foram eles que fizeram isso. Então veja, no próprio discurso do versículo 3 não faz sentido a interpretação de anjos. Mas vamos continuar. Versículo 4 diz assim, ora, naquele tempo havia gigantes. Observe que isso aqui na leitura é uma nota de observação. Ou seja, é como se Moisés estivesse abrindo um parêntese, e isso na linguística nós chamamos de excurso, ou seja, é um discurso dentro do discurso para explicar alguma coisa, e por isso começa com a expressão, ora, naquele tempo. Só que, infelizmente, as pessoas que são defensoras da ideia de que anjos é que vieram aqui para ter relação sexual com as mulheres, dizem que a tradução seria, por isso naqueles tempos. É só que o hebraico não tem essa conotação de por isso, e sim de ora. E por que teria essa nota aqui no versículo 4? Você vai lembrar no livro de Números que Moisés mandou espias à terra prometida, e eles voltaram e disseram, olha, a terra é muito boa, mana, leite e mel, que terra fantástica. Só que 10 disseram, é tudo isso, mas tem um problema, lá tem gigantes. E eles vão nos devorar como gafanhotos. E meteram medo no povo. Então Moisés agora, escrevendo aqui o capítulo 6, diante desse cenário, ele diz assim, gente, só uma observação aqui, ó, naquele tempo, lá dos nossos pais, lá de Noé, já tinham gigantes na terra. Ele não está dizendo que a partir do ato dos filhos de Deus com as filhas dos homens é que nasceram gigantes. Ele está falando que já tinham. Né? E também depois, ele está assim, gente, já tinham filho, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. E aí uma outra questão importante, a palavra gigante. Se você olhar no Antigo Testamento, o tamanho dos gigantes que o Antigo Testamento relata, são homens de 2,45 m, 3 metros e alguma coisa. Essa é a média. Ou seja, nós temos isso até hoje, tem gente com gigantismo no mundo, então não é nada, também o pessoal viaja pensando em gigante com 6 metros, 7 metros. Teve um caso na Bíblia de um homem que tinha 4 metros, mas é uma exceção. É uma exceção. Tá? Então, os gigantes são homens que tinham gigantismos e Moisés apenas está dizendo, ó, isso já existia. Aí ele fecha o parênteses, volta ao versículo 5, olha só. Viu o Senhor que a maldade do anjo, é do anjo que está escrito aqui? Não, observe de novo. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. E que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Por que ele usa a expressão era continuamente mal? Porque no versículo 2 havia dito que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si as que entre todas mais lhes agradaram. Ou seja, era continuamente mal. O homem continuava a viver apenas para se agradar, apenas para satisfazer o desejo do seu coração. E aí o Senhor diz, então... Versículo 6, se entristeceu o Senhor. Aqui dá um outro estudo fantástico sobre a palavra hebraica nahem, né, que é traduzida aqui como se arrepender, e de novo o tradutor comete um equívoco profundo por não perceber que a palavra tem um significado diferente aqui, não é de arrependimento, é de tristeza. Tanto é que se fosse arrependimento, qual era o sentido de Deus dar continuidade na raça humana? Não, já que ele se arrependeu, destruía tudo e acabou, mas o que a gente vai ver é que não, que ele chama Noé exatamente para dar continuidade, então ele não pode estar arrependido. A ideia é de tristeza. Então continua o versículo 6. Então se entristeceu o Senhor de ter feito o anjo no céu? Não, de novo, olha o discurso. Então se entristeceu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face do céu? Também não, é da face da terra o homem que criei.
O homem e o animal. Homem e animal, Gênesis 2, 7. Gênesis 2, versículo 7 trata do homem, até o versículo 6, de toda a criação dos animais. O próprio Gênesis 1 falando homem e animal, não tem anjo aqui. Então, o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus. Porque me entristeço de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Percebe? O discurso todo feito até aqui, a ênfase em todo momento é no homem e não no anjo. Então, olhando essa parte do discurso, que começa no capítulo 5, a gente vê que no chamado de Noé, a grande questão está focada nos homens. Então, não seriam os anjos. Então, quem seriam esses filhos de Deus, né? Bene Elohim, né? Que é a expressão hebraica que aparece aqui. Bom, olhando no discurso que a ênfase está no homem, nós olhamos o contexto do discurso. Como eu disse a vocês, o discurso começa no capítulo 5, onde uma descendência é levantada para fazer frente ao caos que a queda havia estabelecido. O homem, no capítulo 3, peca, né, se afasta de Deus, e no capítulo 4, esse homem caído tem uma descendência, Caim e Abel. Sabemos da história, Caim vai lá, mata o seu irmão, e Caim, no versículo 17, vai coabitar, né, com uma mulher. E o pessoal me pergunta, mas pastor, com quem ele casou? Se você jogar no YouTube lá, com quem Caim casou, e colocar meu nome aí, Ayrton Williams, você vai encontrar uma explicação desse texto sobre com quem Caim casou. Tá? E ele casou, e os filhos deles se tornaram filhos rebeldes contra Deus. Tanto é que no capítulo 4, né, aparece lá no versículo 23, um dos descendentes de Caim, o Lameque, que chega a blasfemar contra Deus, né, no versículo 24, dizendo: 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Veja, Deus havia amaldiçoado Caim, e Lameque agora diz: Caim foi meu pai lá, foi amaldiçoado? Nenhum problema, de mim que Deus tome 70 vezes 7, ou seja, um desrespeito com Deus. E o capítulo 4 fecha com essa genealogia de uma geração maldita. No capítulo 5 começa a genealogia, então, que vai dar prosseguimento à aliança. É interessante você ver no capítulo 5, versículo 1, dizendo: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou, ele chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Aqui é reafirmado que essa descendência de Adão carregará a bênção da imagem de Deus para futuras gerações. Então nós temos 2 genealogias aqui. Quem então seriam os filhos de Deus no discurso do capítulo 6? A genealogia bendita de Adão. E quem são as filhas dos homens? A genealogia maldita lá do capítulo 4 de Caim. Ou seja, dentro do discurso, vimos primeiro que no discurso a ênfase está no homem. Olhamos agora para o contexto do discurso. A ênfase está nas genealogias que estão em contradição e oposição. Mas há um outro elemento. A expressão Bene Elohim, ela aparece em Gênesis e também aparece em alguns lugares do livro de Números. E a pergunta que eu tenho que fazer então agora é: Moisés, quando usou Bene Elohim, em algum lugar ele usou com a expressão anjo, com a ideia de anjo? Porque veja, eu contei a história da manga no nosso programa anterior e eu mostrei para você que eu conheço 7 significados diferentes da manga. Moisés poderia também conhecer um significado diferente. Ele poderia também conhecer um sentido de anjo. Mas quando nós olhamos o uso que ele faz dessa expressão Bene Elohim, lá no livro de Números, ele sempre aplica a Israel. Nunca ele aplica, de Gênesis a Deuteronômio, a anjos. Inclusive, no Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, anjos aparecem várias vezes. E nunca Moisés usa a expressão
Benai Elohim, que seria o singular, para anjo, ou filho de Deus, e nem Bene Elohim, que são filhos de Deus, aplicado a anjos. Sempre que ele menciona anjos, ele usa a expressão própria do hebraico para anjos. Tá? Então, veja, nós não temos, no uso da palavra feita pelo próprio Moisés, a ideia de se tratar de anjos. Então nós olhamos o discurso do chamado, olhamos o contexto do discurso, olhamos o que nós chamamos de lexicografia autoral. Como que o autor usa aquela palavra? E não aparece a ideia de anjos. Então, olha, eu usei o discurso. Somente o discurso. Eu não fui brincar com o hebraico. Porque no hebraico pode significar... Não, eu estou olhando como Moisés usou essa palavra. Agora, se eu quiser ir um pouquinho mais longe, numa análise que a gente chama de canônica, que é como a Bíblia teria usado essa passagem. Lá em Lucas, na genealogia de Jesus, no capítulo 3, Lucas faz a genealogia de Jesus retroceder até Adão, e quando termina em Adão, ele diz, Adão, filho de Deus. Ora, se lá é genealogia, ele está tomando genealogia, ele está se referindo a essa genealogia que nós temos a partir do capítulo 5 de Gênesis, onde a genealogia de Adão é reconhecida como filho de Deus. E no livro de 1 João, capítulo 3, João diz que a descendência de Caim era a descendência maligna, a descendência do mal. Então nós temos aí as duas divisões também. E na teologia ainda tem um problema. Quando eu digo que anjos vieram e tiveram relações sexuais com mulheres, temos um problema. Biblicamente, anjo não tem sexo. Anjo é um ser assexuado. Como é que o anjo ia vir aqui na Terra e ia ter desejo sexual se eles não têm isso? Bom, eu espero ter te ajudado a entender como é que a gente faz uma análise do discurso. Nesse tempo curto, é um tempo muito rápido, eu quero te convidar a conhecer a CEBI. Nós temos aí vários cursos, vamos ter agora em julho um baita curso através do Zoom, com o Dr. Daniel Berger, um dos maiores conselheiros bíblicos na área de doenças mentais, sobre depressão, direto dos Estados Unidos, via Zoom. Entra lá no site da CEBI, conhece, temos programas começando aí na área bíblica, para conhecer a Bíblia toda, os 66 livros da Bíblia, chamado Imersão Bíblica. Tá? Temos programas de pós-graduação, capacitação e aconselhamento bíblico. Conheça a CEBI, www.cebi.com.br, está aí no teu vídeo. Que Deus te abençoe, até o próximo programa, onde vamos continuar essas análises de interpretação da Bíblia.